Muito bem, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Tributário. E nessa aula vamos abordar o imposto sobre a propriedade territorial rural. Basicamente temos 4 pontos essenciais a analisar sobre esse imposto. Primeiro ponto, qual é a legislação relevante de regência desse tributo. Segundo ponto, vamos ver o caráter extrafiscal dele. Quarto ponto, mais talvez relevante, a hipótese de incidência e seus aspectos. Quarto ponto, vamos analisar também a imunidade constitucional e algumas isenções previstas em lei em relação ao ITR. Começando aqui com a legislação relevante. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que nós temos, além do Código Tributário Nacional, também a Lei número 9.393 de 1996, regulando as disposições sobre o ITR. A Lei número 9.393 é uma lei ordinária e ela não revogou o Código Tributário no que toca às suas disposições relativas ao imposto territorial rural. O que acontece aqui é que esta lei ordinária regula vários dos aspectos do ITR que não são matéria reservada à lei complementar e que, portanto, não estão previstas no seu detalhamento junto ao Código Tributário. Nós vamos trabalhar aqui sempre, vocês vão ver, o Código Tributário junto com a Lei 9.393. São esses os dois diplomas normativos que orientam, digamos assim, a aplicação e cobrança desse tributo. Bom, feito esse primeiro alerta quanto à legislação relevante, vamos agora a um ponto bastante interessante do ITR, que é o seu caráter extrafiscal. Reparem aqui que o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal, estabelece o seguinte: estabelece que o ITR será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Fundamentalmente, o que se tem aqui é um caráter extrafiscal que visa, digamos assim, promover a função social da propriedade mediante o adequado uso das terras agrícolas para fins produtivos. Esse dispositivo constitucional autoriza o estabelecimento de uma cobrança progressiva no ITR, levando em consideração o índice de produtividade da terra. Quanto mais elevada for a produtividade, mais baixa será a cobrança do ITR. Evidente que isso fornece um incentivo econômico para que os proprietários de terras rurais utilizem efetivamente as suas terras para a produção agrícola e, mais ainda, para a produção em níveis elevados de produtividade. Vamos em frente agora. Partimos para a análise dos aspectos da hipótese de incidência desse imposto. Primeiro ponto, artigo 29 do Código Tributário Nacional, juntamente com o artigo 1º da Lei número 9.393. Esses dois dispositivos delineiam, num primeiro momento, o aspecto material da hipótese de incidência do ITR. Então vamos lá, começando pelo CTN. Artigo 29. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localização fora da zona urbana do município. Percebam aqui que o aspecto material da hipótese de incidência do ITR, na verdade, se desdobra em duas facetas. Esse imposto incide sobre a propriedade de imóvel rural propriamente, mas também sobre a posse ou sobre o domínio útil de imóvel rural. A posse aqui, é claro, entendida sempre como uma espécie de signo presuntivo, um signo exterior da própria propriedade. É bastante debatida na doutrina, e já foi muito debatida também judicialmente, essa possibilidade de tributação sobre a posse, especialmente diante do fato de que a Constituição Federal
Estabelece que o ITR é o imposto incidente sobre a propriedade. Já houve, assim, várias arguições de inconstitucionalidade da cobrança desse imposto sobre a mera posse. Todavia, essas arguições nunca prosperaram junto ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, incide realmente o ITR também sobre a posse, desde que a posse seja tida como um signo presuntivo exterior da propriedade. Quanto ao domínio útil, é interessante aqui nós lembrarmos da figura jurídica da enfiteuse, que é o mais amplo de todos os direitos reais. A enfiteuse consiste basicamente na permissão legal que se dá ao proprietário para entregar a outro todos os direitos sobre a coisa. Assim sendo, quem recebe esses direitos, o enfiteuta ou foreiro, passa a ter o domínio útil da coisa mediante o pagamento de uma pensão ou de um foro ao proprietário. O que o artigo 29 do Código Tributário estabelece é que sobre a figura da enfiteuse incide também o ITR. Na verdade, nós vamos ver que o foreiro ele é também sujeito passivo da exação tributária desse imposto. Bom, eu não vou me estender muito sobre a enfiteuse, eu lembro apenas que é uma figura jurídica regulada pelo Código Civil e, na verdade, encontra-se, no que toca à enfiteuse civil, em vias de extinção. Por quê? O novo Código Civil brasileiro estabeleceu que não se podem mais criar novas enfiteuses a partir do momento da sua entrada em vigência. Respeitadas, todavia, as enfiteuses que foram criadas em período anterior. Ou seja, da entrada em vigor do novo Código Civil brasileiro para frente, não haverá novas enfiteuses, todavia permanecem válidas até a sua extinção as enfiteuses até então constituídas, obviamente são legitimamente, como vimos, hipótese de incidência do ITR. Agora vamos ao aspecto temporal do tributo. O aspecto temporal é dado pela parte final aqui da redação do artigo 1º da Lei número 9.393 de 96. Vocês percebem que o tributo é devido anualmente, sempre em 1º de janeiro de cada ano. Vamos em frente agora. Aspecto espacial da hipótese de incidência. O aspecto espacial é um tanto evidente. Trata-se do território brasileiro no que toca à área rural. Nesse ponto aqui, vocês vão ver que existe um certo debate na doutrina quanto à qualificação do que seja área rural. Ou seja, quais são os critérios que definem uma área como rural. Parte da doutrina favorece a definição por meio de um critério meramente legal ou geográfico. Diz, olha, nesse critério é área rural toda a área do município que não esteja classificada como zona urbana. Ponto. Já uma outra corrente doutrinária defende que a definição de área rural deve ser dada de acordo com a utilização do solo e não com a classificação de zoneamento do município. Desse modo, se, por exemplo, um terreno situado no meio da área urbana de um município for utilizado para o plantio de hortigranjeiros, esse terreno deveria ser classificado como área rural para fins de incidência do ITR. Agora, o problema disso é que o artigo 29 do CTN nos parece bastante explícito no sentido de adotar o primeiro critério de classificação de área rural, ou seja, é área rural aquela que está localizada fora da zona urbana do município. Tem sido também a tendência da jurisprudência no Brasil de reconhecer a validade desse critério. Podemos considerar, portanto, com razoável segurança que a área rural, para fins de incidência do ITR, é aquela que não está situada na zona urbana de um município. Agora vamos em frente. Vamos para o aspecto dimensional da hipótese de incidência do ITR. Temos aqui duas disposições importantes, o artigo 30 do Código Tributário e o artigo 10 da Lei número 9.393. O CTN dispõe que a base de cálculo desse imposto
é o valor fundiário das terras. Já o artigo 10 agrega um detalhamento maior em relação ao que se deve considerar exatamente como valor fundiário. Reparem. Artigo 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior. Parágrafo 1º, para o efeito de apuração do ITR, considerar-se-á VTN, valor da terra nua, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a. Aí vem uma série de exclusões que vocês podem consultar aí, abrindo esse dispositivo. O que eu quero dizer é o seguinte: a formação do aspecto dimensional do ITR tem algumas complexidades que não são aparentes apenas na leitura do artigo 30 do CTN, que é bastante simples em relação a esse aspecto. Ponto-chave a considerar aqui é o seguinte: a base imponível do ITR é o valor da terra nua tributável. Bom, como é que se chega nesse valor? Os parâmetros são todos dados pelo artigo 10 da Lei 9.393. Eu recomendo que vocês deem uma boa lida, com bastante calma e atenção, nesse dispositivo. Mas vamos lá, podemos resumir a metodologia de definição do valor da terra nua tributável da seguinte maneira. Primeiro ponto é o seguinte: é preciso chegar ao valor da terra nua. O que é terra nua? É a terra apenas, excluídos os valores relativos a benfeitorias ou edificações. Então, esse valor da terra nua será multiplicado por um coeficiente, que é dado pela área tributável do imóvel rural, dividido pela sua área total. Bom, e o que é área tributável? A área tributável, resumidamente, é aquela área que se presta para fins de produção rural. É a área do imóvel menos a área de eventuais reservas ambientais, menos áreas de eventual interesse ecológico, menos áreas imprestáveis para atividades agrícolas. É, digamos assim, a área útil produtiva do imóvel rural. Então, dividindo-se a área tributável pela área total do imóvel, tem-se um coeficiente que, multiplicado pelo valor da terra nua, vai resultar no valor da terra nua tributável. Essa, portanto, a base imponível do ITR. Muito bem, seguindo em frente agora. Vamos para o aspecto pessoal da hipótese de incidência do Imposto Territorial Rural. O artigo 34 do CTN já nos dá aqui a regra quanto à sujeição passiva. Reparem, contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, lembram-se da enfiteuse, né? Ou o seu possuidor a qualquer título. Agora, uma questão interessante diz respeito à sujeição ativa, ou seja, a quem tem a capacidade para exigir o pagamento do imposto. Isso pelo seguinte: o parágrafo 4º, inciso 3º do artigo 153 da Constituição Federal dispõe o seguinte: será o ITR fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Reparem aqui que cabe à União Federal instituir o ITR. É isso que prevê o artigo 153, inciso 6º. Agora, uma vez instituído o imposto, é possível que os municípios celebrem convênios com a União Federal e se tornem responsáveis pela cobrança desse tributo. Dessa maneira, temos a seguinte situação no aspecto pessoal da hipótese de incidência. A sujeição passiva, ou seja, quem tem que pagar, será do proprietário, do foreiro ou do possuidor, a qualquer título do imóvel. Isso tudo de acordo com o artigo 34 do CTN. Já a sujeição ativa, ela pode variar. Ela pode ser da União Federal ou pode ser dos municípios, ou de um município, caso o município tenha celebrado convênio com a União
para efetuar a cobrança desse imposto. Vejam bem que vocês não podem confundir, né? Uma coisa é a competência para a instituição do imposto. Esse é da União, friso mais uma vez. Outra coisa diferente é a sujeição ativa, é quem tem a capacidade para efetuar a cobrança do imposto. Essa sujeição ativa pode ser da União ou do município. Por fim, passamos agora a uma breve análise sobre as imunidades e isenções do ITR. Bom, a própria Constituição Federal estabelece uma hipótese de imunidade em relação a esse imposto. Reparem aqui, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. O imposto previsto no inciso 6º do caput, ou seja, o ITR, não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Reparem que há aqui uma espécie de imunidade condicional. Essa imunidade das pequenas glebas rurais está condicionada a critérios que devem ser definidos em lei ordinária. Bom, e o que é que dispõe a lei ordinária sobre essas imunidades? Nós vamos descobrir isso no artigo 2º da lei número 9.393. Reparem bem, nos termos do artigo 153, parágrafo 4º, infine, da Constituição, o imposto não incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore só ou com sua família o proprietário que não possua outro imóvel. E agora vem mais alguns critérios no parágrafo único. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis com área igual ou inferior a 100 hectares, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. Área inferior a 50 hectares, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. E área inferior a 30 hectares, se localizado em qualquer outro município. O que se tem aqui claramente são critérios bastante objetivos de fixação do que se deve considerar pequenas glebas rurais para efeito de fruição da imunidade constitucional prevista lá no artigo 153. Vocês percebam que esses critérios legais variam de acordo com o tamanho médio das propriedades rurais em diversas áreas do país. Obviamente, nas áreas mais ao norte, na Amazônia e no Pantanal, as terras costumam ser mais amplas, as glebas rurais e fazendas costumam ter uma dimensão maior, portanto, estabeleceu-se o limite de 100 hectares para baixo, e que vem diminuindo conforme se reduz o tamanho médio das terras rurais nas diversas regiões produtivas do país. Agora, além dessa imunidade prevista lá no artigo 153, parágrafo 4º, e cujos critérios são dados pela lei número 9.393, essa lei também estabelece algumas isenções do ITR. Essas isenções estão previstas no artigo 3º da Lei 9.393. Recomendo que vocês deem uma lida depois com mais calma nesse dispositivo, mas vamos lá. Basicamente, temos aqui a previsão para 3 isenções, 3 espécies de isenção. No inciso 1º, isenção para os imóveis rurais compreendidos em Programa Oficial de Reforma Agrária. No inciso 2º, uma isenção para o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, cuja área total observe os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior. Artigo anterior, artigo 2º, aqui do lado, aquele que regula a imunidade constitucional. Ele serve também como parâmetro para essa isenção prevista no artigo 3º. Por fim, uma adição relativamente recente à lei do ITR, o artigo 3º-A, que concede uma isenção aos imóveis rurais oficialmente reconhecidos como áreas ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos, os quilombolas. Bom, pessoal, com isso terminamos o nosso panorama sobre o ITR. Vocês vejam que é um imposto um pouquinho mais complexo do que se imagina num primeiro momento. Há vários pequenos detalhes aqui que precisam sempre ser bem
lembrados. Espero que vocês tenham aprendido bem todos esses detalhes. Muito obrigado por enquanto.